Você sabe qual é o efeito da arginina no desempenho esportivo? Esse é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso convidado de hoje é o Henry Okigami. Ele é farmacêutico, consultor em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos na indústria farmacêutica, alimentícia e cosmética, e uma verdadeira referência na área. Que prazer te receber mais uma vez aqui no nosso programa. Legal, Deilis. Obrigado pelo convite. É um prazerzão estar aqui falando com você. É sinal de que vai ser um programa muito especial. E arginina, quando a gente pensa em arginina, assim, a primeira coisa que vem à cabeça é sempre óxido nítrico, vasodilatação. Mas eu acho que é importante a gente trazer para as pessoas como é que isso se traduz em termos de desempenho esportivo. E também aprofundar um pouco mais, né? Porque não é tão comum esse aprofundamento quando a gente fala em arginina. Então, vamos começar do início, vamos lá para trás, começar pelo basiquinho de o que é arginina. Bom, a arginina é um aminoácido não essencial, mas ela é considerada dentro do grupo dos que a gente chama de não essencial, mas fundamental, porque você precisa ter. E você depende de outros aminoácidos para fabricar e de uma série de sequências metabólicas. A arginina você consegue fabricar no seu organismo, usando a sua mitocondriazinha, fazendo o alfa-cetoglutarato, que fará o glutamato, que depois fará uma sequência de aminoácidos, entre eles a arginina. E a arginina é fundamental em vários aspectos, né? A arginina, eu estudo ela desde 1990, quando eu participei de um trabalho de pesquisa de arginina injetável, liberando o hormônio de crescimento. Esse é um ponto inicial para falar de anabolismo, né? A arginina em doses elevadas, ela tem essa capacidade de liberar tanto o hormônio de crescimento, mas tem um outro ponto que a arginina também faz. A arginina é um hormônio insulinotrópico, é um aminoácido insulinotrópico, né? Então, vários aminoácidos que você tem que você ingere na dieta, como a glutamina, a arginina, é capaz de liberar a insulina. E a arginina talvez seja um dos maiores liberadores de insulina, né? Eu não sei até se ele perde para a glicose, parece que não, tá? Porque esse efeito liberador de insulina promove o uso da própria arginina no corpo, né? E olha que interessante, porque esse efeito da arginina, ao liberar a insulina, a insulina sendo liberada pelo seu pâncreas, né? Ela vai lá no seu endotélio e liga no receptor de insulina. E lá ele faz o quê? Estimula uma enzima chamada óxido nítrico sintetase endotelial, que usa como substrato a própria arginina. Então, a arginina é um autoestimulante do seu gasto para produzir aquela famosa molécula que você falou agora há pouco, que dilata suas artérias, né, que é o óxido nítrico, propiciando a perfusão sanguínea, ou seja, a chegada de sangue em qualquer lugar. O pessoal da área de musculação usa muito para músculo, né? Mas, por exemplo, para o cérebro, para o coração, né? O primeiro trabalho que eu li sobre a arginina deles, para você ter uma ideia, foi em 1980. E eu assinava, e assino até hoje, a Revista Japonesa de Farmacologia. E naquele ano de 1980 saiu um trabalho muito interessante de uso de arginina e melhora de angina pectoris, né? Aquela dor anginosa. E o pior, funcionou, né? Funcionou exatamente por quê? Porque dilata a artéria, né?
Então, assim, a arginina é um aminoácido que ela é muito mal utilizado. Eles utilizam, assim, de forma errada, né? E a gente tem que lembrar outro ponto importante da arginina, que o pessoal usa muito ele pensando em perfusão sanguínea. Eu não tenho nada contra, realmente, é importante. Só que as pessoas, quando usam uma arginina, esquecem de uma coisa muito simples, ela é só um substrato. Você tem que usar um estimulador da NOS, né? Se você não tem assim um pico de arginina muito alto para liberar a insulina que vai estimular a NOS, você tem que ingerir junto com um flavonoide, por exemplo, como o cacau, né? Para você estimular a NOS para você dilatar melhor a artéria. Então, só assim você vai melhorar a perfusão de forma eficaz, né? Nossa, fantástico, uma dica super importante, que não necessariamente as pessoas têm no radar. Henrique, e você colocou aqui as bases agora para entender o funcionamento na arginina. Vamos pensar então no contexto esportivo. Todos esses funcionamentos dela, como é que a arginina então pode auxiliar no desempenho esportivo? Vamos pensar pelo primeiro ponto, né? Que foi onde eu comecei estudando a arginina. No coração, a melhora de perfusão sanguínea. O coração é um músculo, como o seu músculo esquelético quando você faz atividade física. Quando você dilata a artéria e chega mais sangue na sua artéria, você deve considerar que não chega só mais sangue como oxigênio, mas chega também nutrientes. Isso é muito importante para o anabolismo, né? Se você é um atleta aeróbio, o oxigênio é fundamental. Se você tiver falta de arginina, você vai ter que fabricar, porque a arginina é um aminoácido não essencial. Então, a arginina, ele pode ser utilizado para melhorar o desempenho do atleta aeróbio, mas também para melhorar o desempenho e a recuperação do atleta anaeróbio, que é o resistido. Outro ponto que o pessoal esquece da arginina é que ela libera a insulina. Ao liberar a insulina, e aí tem que usar uma dose um pouquinho mais alta, esse efeito da arginina na liberação de insulina, a insulina é um hormônio de crescimento, é um fator de crescimento, né? Ela liga lá no seu músculo, estimula aquele sistema que você conhece, que é aquele sinalzinho de AKT, PI3K e mTOR, e o mTOR é o famoso estimulante do ribossomo, estimula a proliferação do ribossomo e a atividade do ribossomo, fazendo a síntese de proteína. Outro ponto importante da arginina é que os estudos mostram que ele libera o GH. Fora do horário do treino, você pode usar ele para estimular o crescimento, mas aí você tem que continuar utilizando doses mais elevadas, né? E um ponto que o pessoal esquece é que diretamente a arginina também é um estimulante do mTOR. Perfeito. E aí, assim, olhando para isso, fica claro que vai ser benéfico tanto para atividade de endurance quanto para atividade resistida. Mas vamos simplificar aqui para as pessoas, então, em quais modalidades que seria interessante, que seria benéfico, teria melhor desempenho com a suplementação de arginina? Por exemplo, o fisiculturista, ele se beneficiaria, e jogando o fisiculturista o levantador de peso, né? O indivíduo que faz levantamento de peso, ele também se beneficiaria pelo ganho de massa muscular, mas após o exercício ele beneficiaria também porque ele dilataria melhor a artéria e chegaria melhor no nutriente, porque toda a recuperação acontece em repouso ou em baixa atividade física, né? E aí a perfusão sanguínea é fundamental. Hoje, se comenta que o fator mais importante para ganho de massa muscular não é você fazer atividade física, é você melhorar a sua recuperação. E a recuperação é fundamental. A arginina, melhorando essa recuperação, vai melhorar esses atletas de força. Mas aquele indivíduo que, por exemplo, pratica uma maratona, aquele indivíduo que corre, o fundista em geral, ele vai ter o benefício da arginina pela dilatação da artéria, né? A arginina, então, vai fazer esse efeito, né, de perfusão sanguínea. Então, olha, Denis, eu vou dizer para você, praticamente todo praticante de atividade física deve ter arginina suficiente no corpo, tá? E o nosso corpo, eu não sei se eu já comentei isso com você, eu falo assim, eu dou muita aula de bioquímica, para mim o corpo ele é adaptado para encostar, né? Encostar que assim, por exemplo, você dá arginina para o corpo, ele gosta, ele vai pensar assim, oba, eu não preciso fazer arginina, porque ele poderia fazer, né? Mas para fazer arginina ele vai gastar ATP, vai gastar substrato, né, e tudo mais. Então, assim, se você der arginina, ele vai usar, né? Vai agradecer
e vai gastar menos ATP e vai ter um rendimento melhor, né? A arginina, então, é esse produto. E um outro efeito interessante da arginina é que a arginina, quando ela produz o óxido nítrico, ela vira citrulina. A citrulina é um aminoácido que estimula o mTOR, que é o mammalian target of rapamycin, que estimula o anabolismo, mas a citrulina também diminui a resistência à insulina, né? Nossa. E aí você também tem um benefício. Eles falam que isso é um sinal que Deus deixou em você para que quando você tivesse catabolismo proteico, você repusesse a sua proteína pelo marcador, né? Então, assim, quando você gera citrulina, e geralmente você gera citrulina a partir da ornitina mais o amônio, você faria esse efeito de refazer o músculo na tentativa de não perder tanto músculo assim. Por isso que a citrulina hoje ganha um espaço muito grande como suplementação, só que tem um problema, a citrulina ela acaba sendo um pouquinho cara, né? Entendi. Nossa, mas fantástico. E aí, esses efeitos, eles dependem do nível do atleta? Servem tanto para atleta de alto rendimento, quanto atleta amador, ou inclusive praticante? Olha, eu acredito que o atleta de alto rendimento vai precisar mais, porque o atleta de rendimento ele já está mais adaptado, ele já tem mais óxido nítrico sintetase endotelial, ele está com overexpressa, que a gente fala, né? E só falta o substrato. Quais são os substratos principais para você, por exemplo, dilatar a sua artéria? O ácido fólico, você precisa, quando você vai fazer o óxido nítrico, você precisa também do cálcio. Mas isso geralmente o pessoal tem, o limitante é o ácido fólico. Agora, se você levar em conta o atleta iniciante, ele vai ser muito interessante para dar aquele up de ganho de massa, mas também para melhorar a recuperação. Porque a recuperação vai ser muito importante para ele ter menos lesão, por exemplo, que vai deixar ele meio que encostado. Porque o atleta iniciante, ele geralmente tem muita lesão, porque às vezes ele quer fazer mais do que devia, ele não sabe que existe uma escadinha com degrau certo para subir, e ele sente assim, não, eu tenho força suficiente, eu vou fazer. Não funciona assim, tem que ter o educador físico, o nutricionista acompanhando, tem que ter o médico para ver se não tem o risco de morrer lá na academia de infarto, né? Então, tudo isso é importante. Agora, o iniciante, ele vai ter menos lesão, ele vai ter recuperação mais rápida, e o indivíduo que já tem um treinamento adequado, a arginina vai ser um substrato porque ele já está adaptado para uso. Esses atletas, com certeza, já usam a arginina como suplemento. Perfeito. Então serve para todos, mesmo cada um com uma função diferente. E quando a gente compara homens e mulheres, o efeito é o mesmo? O efeito é o mesmo. O efeito na mulher pós-menopausa será um pouquinho menor. Aí o que eu sugeriria? Fazer a arginina junto com uma isoflavona, né? Ou um flavonol do cacau. Por quê? Porque a mulher pós-menopausa, ela tem uma diminuição de produção de óxido nítrico, o que aumenta o risco de aterosclerose nela. A arginina, como substrato para produzir óxido nítrico, seria interessante se ela tivesse os hormônios funcionando perfeitamente, só que ela tem menos hormônio. Então, o ideal é que ela use um fitoestrógeno, que pode ser uma genisteína, pode ser um trifolium pratensis, pode ser um resveratrol. O resveratrol o pessoal não considera fitoestrógeno, mas é um dos fitoestrógenos mais potentes que tem no mercado, né? Ou mesmo o flavonol do cacau, para dilatar melhor a artéria, porque a mulher pós-menopausa tem essa dificuldade de dilatação de artéria. Entendi, perfeito. E então, resumindo, assim, um resumão de todos estes pontos, no sentido de para quem seria mais indicada a suplementação de arginina e para quem não? Olha, eu não teria uma indicação para quem seria mais indicado. Todo mundo deveria consumir, tá? A diferença básica é que, assim, existe um senãozinho com a arginina. A arginina, ela compete com a lisina na absorção intestinal. Então, quando você consome muita arginina, você diminui a sua absorção de lisina, que é um aminoácido essencial. E a lisina é muito importante naquilo que nós chamamos de resposta imune humoral, ou seja, a produção de anticorpos. Por isso que aquele pessoal que toma muita arginina, às vezes tem herpes de repetição, né?
Aí você vê que o pessoal tem que consumir a arginina, mas tem que consumir lisina. Só que um erro que eles cometem, consomem junto, eles devem consumir separado, né? Um ponto muito importante é que todos os atletas vão utilizar a arginina e vai ser benéfico para todo mundo se eles souberem utilizar. E para isso precisa de um nutricionista para falar, olha, você vai ter que usar esse horário, dessa forma, daquela da forma. Perfeito. Agora, o maior ponto da arginina, na minha opinião, é porque na mulher grávida, ela melhora a perfusão placentária. Né? E a perfusão placentária é fundamental para o